Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Unip, a Universidade Paulista, hoje falando do perigo da automedicação e o uso racional de medicamentos. Que atire a primeira pedra quem nunca teve em casa aquela famosa caixinha de medicamentos, onde tem remédio para dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga, ou mesmo aquele medicamento forte que alguém usou da última vez que teve um problema de saúde em casa. Então, na hora da dor, vale tudo. A primeira coisa que a gente faz é recorrer à caixinha de remédio. E, de acordo com uma pesquisa de 2019, feita pelo Conselho Federal de Farmácia, 77% da população brasileira tem o hábito da automedicação. Mas será que nós estamos no caminho certo? Será que estamos fazendo a coisa da forma adequada? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje com a professora Lia Bueno de Carvalho, ela que é coordenadora e professora do curso de farmácia da Unip. A senhora está em São José do Rio Preto, professora? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Malu, obrigada. Sim, estou em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, quase 500 quilômetros de distância da capital. Faz muito calor nessa terra ou não? Faz muito. Há 15 dias nós chegamos a 42 graus aqui na cidade. Muito calor que nem o ar-condicionado deu conta. Só que agora está chovendo nesse momento. Está bem fresquinho e está chovendo. Fontes fidedignas me dizem que a Unip, em São José do Rio Preto, é um lugar muito lindo, é um prédio muito lindo. É verdade? É verdade, é muito linda o campus, é muito lindo o campus daqui de São José do Rio Preto, ele é muito grande, nós temos um teatro aqui, é um campus realmente que faz vistas à nossa cidade, e quando a gente passa, a gente acaba observando que tem as plantas, que tem flamboyant, e a gente tem sempre um casal de tucanos nos recebendo lá na Unip quando a gente chega para dar aula, não agora na pandemia, mas era muito comum quando a gente chegava durante a semana que os tucanos estivessem lá. Essa é uma das vantagens de morar no interior, né? A gente tem a natureza mais próxima da gente. Que legal. Bom, Lia, vamos começar essa nossa conversa, assim, primeiro explicando qual que é a diferença de um medicamento e o remédio. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento, né? Então, o que seria um medicamento? O medicamento nada mais é do que aquele produto industrializado ou manipulado que foi estudado, que teve estudos científicos que comprovaram a sua eficácia com relação a aliviar sintomas, a curar doenças e que está disponível para a população mediante a prescrição de um profissional de saúde. Já o remédio, ele é um termo muito amplo, ele acaba englobando até aquele beijinho que a mãe dá na criança se ela cai e se machuca e a criança vem correndo para os braços da mãe, a mãe dá um beijinho no machucado e fala assim, olha, quando crescer, sara. Isso também é um remédio, uma caminhada é um remédio, uma terapia com um psicólogo é um remédio, e os medicamentos que a gente utiliza para aliviar a dor, para, de repente, utilizar para um método de diagnóstico, também são remédios, né? Então, remédio seria algo muito mais amplo, uma concepção mais ampla, que não necessariamente, né, teve uma comprovação científica como o beijinho da mamãe no machucado da criança. Muito bem. E por que a gente tem esse hábito, né, essa pesquisa aí do Conselho Federal de Farmácia, que indica que nós temos esse hábito de se automedicar? Da onde vem isso, professora? Olha, Malu, isso é uma questão socioeconômica, cultural, e que está enraizada na população do mundo todo, né? Então, se a gente pegar e fizer um retrocesso lá para a história, nós vamos ver que o homem sempre teve curiosidade a respeito de substâncias que pudessem aliviar os seus sintomas, os seus sinais. Então, se a gente lembrar da população indígena, dos povos indígenas, havia essa curiosidade principalmente com chás, com ervas. Então, nesse empirismo, nessa tentativa e erro que vieram acontecendo ao longo do tempo, ficou enraizado na população essa busca por substâncias que pudessem aliviar os males do corpo.
Além disso, né, se a gente pensar na evolução também científica, não eram muitos as pessoas que detinham um conhecimento a respeito de como tratar. Geralmente ficava com sacerdotes, que eram aqueles que tinham poder de leitura, né? E quando a população descobria como que se fazia, começava a se automedicar. E hoje a gente tem uma dificuldade, ainda hoje nós temos uma dificuldade de acesso à saúde, né? De uma consulta médica. Então, essa questão também econômica, de dificuldade de acesso, de não ter condição financeira, de pagar um médico, também faz com que a população acabe buscando a automedicação. Além disso, nós temos as mídias sociais, né, as propagandas nas mídias sociais. Quem nunca recebeu no seu e-mail ou mesmo em alguma mídia social aquela propaganda: quer secar barriga? Quer crescer mais? Quer ter mais disposição? Então, o ser humano, como curioso que joga naqueles buscadores, né, naqueles sites que buscam informações, leem aquelas informações e acabam até adquirindo substâncias que não têm, muitas vezes, uma eficácia e fazendo uso de uma forma inadequada. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação, né? Para isso, nós temos o profissional farmacêutico nos estabelecimentos de farmácia, que podem dar a orientação adequada com relação a alguns medicamentos, ao uso de alguns medicamentos industrializados, que foram desenvolvidos pela indústria ou mesmo de origem vegetal, como os fitoterápicos, para que se possa aliviar aqueles primeiros sintomas e orientar depois a buscar um tratamento com um especialista da saúde. Agora, eu quero saber onde que reside o perigo. Porque, por exemplo, se eu acordar com dor de cabeça e tomar um analgésico, eu estou errada de fazer isso? Não, você não está errada. Existem medicamentos analgésicos que a gente pode consumir sem a prescrição do médico, que seria esses medicamentos que a gente costuma dizer de venda livre, e que o próprio farmacêutico vai fazer a orientação de como ele deve ser administrado e em quais momentos ele deve ser tomado. O que faz perigo, o que tem perigo é aquela receitinha da vovó, do colega, do vizinho, que fala: olha, toma esse medicamento, e te dá um medicamento que necessariamente precisaria de uma prescrição médica, e você toma. De repente você é sensível a essa medicação, de repente você pode desenvolver um quadro de alergia. Então, nesses casos, se o indivíduo quer fazer uma automedicação, que ele tenha a orientação do profissional farmacêutico que vai ser capaz de orientá-lo qual a melhor medicação para que ele possa tomar, desde que seja uma medicação que não precise de prescrição de um médico, tá? Mas essa história da gente pegar a indicação da vovó, da colega, quem nunca, né, teve uma amiga, você fala assim no trabalho: nossa, eu tô com uma dor de cabeça, a amiga já abre a bolsa, já tira uma necessaire, que medicamento que você quer? Aí ela te oferece diversos medicamentos, você fala: meu Deus, mas ela tem uma feirinha de medicamentos, né? E aí ela tem medicamento para dor de cabeça, medicamento para cólica, medicamento para febre, ela tem para tudo. E é esse o perigo, são esses medicamentos que foram prescritos para um determinado indivíduo que muitas vezes não serve para você. E aí para você pode ser que ocorra algum quadro de sensibilidade, alguma reação não desejada. Então, aí que está residindo o perigo. A partir do momento que a gente sabe que aquela medicação analgésica, nós não tivemos nenhuma reação e que evoluímos para um alívio dos nossos sintomas, a gente pode fazer uso, tá? Mas se a gente tem uma medicação, que é de venda livre, se for uma medicação que o médico prescreveu e nós tomamos em determinado momento, nesse momento, ela teve a sua eficácia, ok, se eu voltei a ter o mesmo quadro e eu querer utilizar aquela medicação anteriormente prescrita, aí não é interessante. Eu preciso voltar no profissional para saber realmente se aquele quadro que eu estou apresentando é semelhante àquele que eu apresentei no passado ou se é de outra coisa. O que acaba acontecendo, Malu, também, é que às vezes a gente tem um diagnóstico, toma o remédio não de uma forma muito adequada, né, esquece de tomar, ou para o tratamento, e aí existe a sobra do medicamento.
Aí, quando a gente tem aquele sintoma, um sintoma parecido, lá vai a pessoa pegar aquele medicamento que sobrou e fazer o uso dessa medicação. Isso também não é indicado, né? Porque, de repente, aquele sinal que você está apresentando é de uma outra coisa, não daquela que você teve há 1, 2 meses atrás, né? E a gente também tem que tomar cuidado, principalmente com medicamentos, colírios, por exemplo, né, antibióticos, colírios antibióticos, por quê? Porque às vezes o medicamento não tem a estabilidade, né, então, por exemplo, um colírio antibiótico, dependendo do colírio, ele tem uma estabilidade de 15 dias, de 30 dias, ou de 60 dias, aí eu utilizei naquela mioconjuntivite, sobrou, guardei, dali 3 meses eu tenho uma coceirinha no olho, vou eu querer usar o colírio já está vencido, não vai ter ação nenhuma, e eu não posso utilizar aquele colírio, né, porque eu não sei se eu vou ter a mesma conjuntivite do mês anterior. Então, isso que as pessoas acabam não percebendo, não tendo a atenção, e acham que, tá guardado, vamos usar, não vai dar nada não, né, se der, não tem problema, a gente resolve, não é bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse reuso de sobras de medicamentos também, né. No caso do colírio aí que você está explicando, eu tenho que olhar a data de validade, é isso? Isso, você olha a data de validade, só que assim, depois que ele foi aberto, ele tem uma estabilidade. Então, depois de aberto, a gente tem colírios que duram 15 dias, tem colírios que vão ter estabilidade de 30 dias, e geralmente, quando a gente faz um uso de um colírio antibiótico, tá? Aquela porcentagem que vem, né, aquela quantidade que vem, geralmente são 5 ml, geralmente é a quantidade necessária para o uso durante aquele tratamento. Então, finalizei o tratamento, tem que acabar o colírio. Só que a gente sabe que as pessoas esquecem, elas interrompem o tratamento na metade e acaba sobrando medicação. Então, isso também não é adequado, né? Colírios que não são antibióticos, colírios que a gente usa para fazer a lubrificação, eles têm uma estabilidade maior, eles não vão durar só 15 dias, eles duram por mais um tempo, desde que a gente armazene em local adequado também, né? Não deixa em local quente, exposto à luz, em local que tem umidade, a gente tem que conservar os nossos medicamentos em locais adequados, porque também se a gente deixar em qualquer lugar, eles também podem perder a estabilidade e perder a sua eficácia. A minha caixinha fica no armário, tô certa ou não? Depende de que armário. Se for no armário do banheiro, debaixo da pia do banheiro, tá errado, não, tá? E não, é o que geralmente... da cozinha Tá. grande, aí eu deixo lá, eu acho que tá arejado, não sei. Se não tiver localizado acima da geladeira, né, muito acima da geladeira, muito próximo da geladeira ou acima do fogão, não tem problema. Tá? O meu, por exemplo, eu tenho uma caixinha de plástico, onde eu deixo os meus medicamentos dentro da caixinha mesmo, daquela caixinha que vem, a gente não tira, porque aquela caixinha que vem o medicamento tem o lote e tem a validade. E o mais importante, tem o nome da medicação. O que as pessoas fazem? Tira da caixinha, guarda só o blister, né, que é onde tem os comprimidos, às vezes, nesse blister se perde o lote, se perde a validade, às vezes a pessoa, tomou 2, 3, recorta e não tem nome da medicação, aí não sabe nem para que é, né? Verdade. Então, como eu estava falando, a minha caixinha está dentro do guarda-roupa, dentro de uma caixa de plástico, tá? E a gente também, Malu, tem que lembrar que nós temos que ter cuidado de não deixar a nossa caixa de remédio no local de fácil acesso para criança, porque criança é muito curioso, né? Criança vai procurar e, infelizmente, os pais, né, ou os cuidadores têm um hábito de dizer para a criança, quando vai dar a medicação, que é docinho. Olha, toma o docinho, é balinha, né? Então, essa questão de tentar trazer uma questão lúdica para a criança na hora de dar o remédio, não é legal, porque quando a criança tem vontade de comer um doce e o cuidador não dá, o que ele vai fazer? Ele vai sair procurando. E se ele achar a caixa de remédio e encontrar aquele frasquinho que tem aquele líquido vermelho, que é doce, e um cheiro gostoso, a criança vai virar
um remédio, né? O medicamento. Então, isso também acaba deixando vulnerável as crianças com riscos de intoxicação por medicamentos, né? E um outro fato também, Malu, só para finalizar essa parte, é deixar também num local muito baixo, que também os bichinhos que a gente tem, os animais, os pets, são também curiosos e eles Sim. gostam de procurar onde pode fazer uma bagunça e ingerir medicamentos. Eu tive uma cachorrinha, tenho uma cachorra que ela está viva até hoje, que ela pegou uns medicamentos que estavam ao lado da cama dos meus pais e acabou ingerindo, né? E É, teve uma intoxicação medicamentosa. é. Fazer o quê? Né? Mas estava lá na casa dos meus pais, eles não tiveram esse cuidado. Enfim, acontece. Mas você levantou aí alguns riscos, mas eu queria que você ampliasse um pouquinho mais aí para falar dos grandes riscos da automedicação. Então, dentro da automedicação, a gente pode ter dos riscos, o primeiro é de uma sobredose, né, ou mesmo de uma overdose, o que pode acabar levando a um quadro de intoxicação da medicação e pode fazer, um quadro de intoxicação do indivíduo, desculpa, o que pode fazer com que esse indivíduo precise de um serviço adequado, precise da entrada até no hospital, proceder passar por um processo de lavagem gástrica, né? Então, existe esse risco. Um outro problema da automedicação é que as pessoas, muitas vezes, elas não sabem como tomar a medicação. Embora elas vão fazer a automedicação, eu vou tomar aqui um comprimidinho. E ao invés de pegar um copinho de água de 200 ml para tomar, pega um suco, pega um refrigerante, pega um chá, pega uma cerveja. Eu já vi gente tomando comprimido com cerveja, medicamento com cerveja, né? Isso não se faz. Isso também acaba acarretando um quadro de intoxicação e leva esse paciente a causas mais severas. E a gente tem, né, dentro da automedicação, às vezes as pessoas também, Malu, o que elas fazem? Elas costumam associar medicamentos. Eu tô com dor, eu vou pegar e vou tomar esse comprimido amarelo e esse comprimido verde. De repente, esses comprimidos, eles têm um efeito diferente. Um vai fazer um efeito, o outro vai fazer Sim. outro efeito, né? E pode ser que não tenha efeito nenhum no organismo, ou pode ser que até que eu tenha medicamentos que tenham efeitos similares e que vão ter uma potencialização. Então, vão ter um efeito maior daquela medicação. Então, por exemplo, geralmente as pessoas fazem uso, vamos falar que na pandemia, né, nós tivemos um aumento do número de transtornos de ansiedade generalizada, então houve muito aumento do uso de medicamentos para ansiedade, né, então às vezes a pessoa toma 2 comprimidos para ansiedade, para ter um efeito maior, né, não, ela corre um risco muito sério de ter realmente uma potencialização da medicação, mas o efeito vai ser maior para mal, e não para o bem. Entendi. Não para o benefício dela, né? Ou às vezes pode acontecer de ocasionar uma reação adversa, levando a um quadro de hemorragia, por exemplo. A gente fala em anti-inflamatórios, né? Então vamos pegar um Cataflam, um Voltaren, que são anti-inflamatórios simples que todo mundo toma, embora necessite de prescrição médica, né? As pessoas fazem uso, é porque eu tô com uma dor nas costas, eu não tô bem, então vamos tomar um Cataflam, um Voltaren aí. Mas eles podem aumentar, se eu tiver uma úlcera, eles podem aumentar a chance de eu ter um sangramento dessa úlcera. Eles podem irritar o meu estômago, aumentar a minha gastrite, né? Então, a gente tem que ter muitos cuidados com relação a essa automedicação de uma forma inadequada. Além do que, a automedicação pode mascarar os sintomas, Malu. Então, às vezes, eu tomo uma medicação achando que eu vou aliviar aquela minha dor de cabeça, alivia no início, mas eu continuo com a dor de cabeça, e eu continuo no uso da medicação. De repente, aquela dor que eu estou sentindo não é por conta da cabeça, é porque eu estou com outro problema que me levou à dor de cabeça, e aí, porque eu estou tomando a medicação, está mascarando realmente aquele problema que eu tenho, né? Vamos pensar no infarto. Quando a pessoa ela tem um infarto, ela pode sentir muita dor de estômago. Aí o indivíduo vai lá e faz o quê? Toma um remédio para o estômago, para dor de estômago. E, na verdade, ele está infartando.
Então, esse é o grande risco da automedicação, né? Da gente não entender esses sinais que o nosso organismo manda, interpretar de uma forma inadequada e tomar uma medicação que vai mascarar, realmente vai impedir um diagnóstico eficaz aí do profissional de saúde. Então, a gente, como farmacêutico, a gente faz, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Porque assim, a gente vai orientando, vai esclarecendo, a gente começa esclarecendo dentro da família, a gente trabalha muito isso com os nossos alunos, né? Para que se faça essa orientação para a população. Mas ainda assim, por mais que a gente tente orientar, a gente ainda tem toda uma mídia oferecendo comprimidos e medicamentos milagrosos para emagrecer, para ficar mais alto, para ficar com um corpo escultural aí para o verão, né? Então a gente vai trabalhando de pouquinho e pedindo, por favor, não faça automedicação. E eu também queria entender o seguinte, por exemplo, tomar o remédio de manhã, assim, tomar vários comprimidos juntos, isso representa algum risco ou não? Depende. Existem alguns. Primeira coisa, a gente não deve tomar medicação em jejum, a não ser que o médico fez essa orientação porque você tem um determinado tipo de problema. Então, por exemplo, existem alguns medicamentos para osteoporose que a gente tem que tomar em jejum e depois ficar, por exemplo, 1 hora sem tomar o café da manhã, medicamentos, por exemplo, para tireoide, também a gente tem que tomar em jejum e ficar um período sem tomar o café da manhã, né? Pelo menos 1 hora, e após 1 hora que a pessoa vai poder se alimentar. Mas o que as pessoas fazem? Elas pegam aquele mix, geralmente a gente vê isso em pessoas de idade, em hipertensos e diabéticos, que eu falo que tomam um coquetel, né? Eles tomam um mix de medicamentos. Às vezes 6, 7 medicamentos, coloca tudo na palma da mão, coloca na boca e toma ali antes de tomar o café da manhã. Isso não é legal, né? Porque existem medicamentos que podem irritar ainda mais o estômago. Eu posso ter medicamentos que, se o paciente não receber orientação adequada, ele pode estar fazendo uso de medicamentos que podem interferir com o alimento que ele vai comer, ou mesmo pode interferir com outro medicamento. Por exemplo, a gente tem um medicamento para controle de pressão arterial, que é o captopril, que ele pode interagir com a cafeína. Então, a cafeína a gente tem no café. Então, o que as pessoas fazem? Toma o café e já toma o comprimido da pressão, no caso aí, o captopril. Ele pode retardar a absorção da medicação, né? Então, não é interessante. Então, o paciente tem que ser bem orientado. Quais medicamentos ele pode tomar junto, quais ele vai ter que esperar um pouquinho e tomar 40 minutos, 30 minutos depois, para que não ocorra essa interação dentro do organismo, né? Então, se eu tomar uma medicação agora e depois, uns 40 minutos, eu tomar outra medicação, eu vou diminuir a possibilidade de interação entre os medicamentos, né? Mas as pessoas não recebem essa orientação, né? Então, a gente também tem que tentar explicar. Às vezes, esses dias eu vi, né, tão bonitinho, um profissional farmacêutico, ele fez um esqueminha para um idoso que não sabia ler, ele fez o desenho da lua, do sol, do período da tarde, para indicar os horários que o paciente tinha que tomar. Então, eu acho que a gente também, enquanto profissional, nós temos que ter esse olhar mais humanista, ter empatia para poder fazer uma orientação adequada, porque a gente sabe que o nível de escolaridade da grande massa do nosso país é baixo, né? E nós ainda, infelizmente, temos muito analfabetos. Então, de pegar aquela prescrição, que a maior parte das pessoas já não entende o que está escrito, e aí você ter escrito lá como que você vai tomar, mas você não saber ler, não vai adiantar isso. É verdade. Agora, outra dúvida, eu tenho muita dúvida aqui, tem um monte de coisa para te perguntar. Por exemplo, cortar comprimido ou abrir uma cápsula, isso pode, não? Não, pelo amor de Deus, não podemos, tá? O que acontece? Todo medicamento, ele apresenta uma forma, né? Então, a gente fala que é a forma do medicamento. A cápsula é uma forma, o comprimido é uma forma, a solução é outra forma. Então, se eu tenho uma dificuldade em deglutir, em engolir essa medicação, eu posso relatar isso já para o meu médico. E aí, o médico, ele vai ver dentro daquelas apresentações da medicação, aquela que é mais ideal para eu estar tomando.
tomando, tá? Se não existe isso na indústria farmacêutica, a gente pode verificar a possibilidade de uma farmácia de manipulação fazer essa medicação de uma forma diferente. Por exemplo, hoje a gente tem uma apresentação que chama strip, que é como se fosse uma fitinha. Tem uma balinha, que ele é que nem um microfilme que a gente põe na língua, que a gente vê que vende aí em diversos locais, e isso vai se dissolvendo. Então, esse strip é dessa forma, ele é que nem uma fitinha, a gente coloca na língua, em cima da língua, ele é orodispersível. Conforme a gente fecha a boca, essa fitinha gruda no céu da boca, e com a saliva ela vai se dissolvendo. Essa apresentação é sensacional, principalmente para pacientes que têm dificuldade de engolir. Vamos pensar nos idosos. Hoje a gente já consegue incorporar medicamentos para Alzheimer nessa apresentação. Então, o paciente está com dificuldade de engolir, a gente coloca a fitinha em cima da língua, fecha a boca, ele vai tomar a medicação. Agora, se eu quebrar o comprimido, o que acontece? Existem alguns comprimidos que têm revestimento, ele é até mais brilhante. Se a gente pegar o comprimido e observar, ele é brilhante, parece ter um verniz, né? Isso. E o que acontece? Quando a gente quebra esse comprimido, ele pode ser que não tenha a ação, a absorção desejável, porque se ele tem esse vernizinho, é porque é preparado para que ele tenha a dissolução e a absorção em outro local que não no nosso estômago. Às vezes ele é para ter absorção no nosso intestino, e quando a gente quebra a medicação ou tritura, essa medicação vai ser absorvida no nosso estômago, vai sofrer a ação do ácido clorídrico, das enzimas que ali estão, e eu não vou ter a absorção no local adequado e vai comprometer a eficácia da medicação. Da mesma forma, se eu abrir a cápsula e soltar o pozinho, eu vou ter comprometimento aí da absorção e da eficácia da medicação. Então, nesses casos, a gente pode pedir para o médico que ele nos dê uma opção de uma outra forma farmacêutica, ou mesmo conversar numa farmácia de manipulação com o farmacêutico, se poderia estar incorporando aquele princípio ativo num xarope, numa solução. Agora, por exemplo, aconteceu esse problema conosco, né? Eu tenho uma cachorrinha, então não é um ser humano, é uma cachorrinha que está com insuficiência cardíaca e o veterinário deu cápsula, só que ela não consegue tomar. Nós ligamos lá na farmácia e a farmácia falou que vai incorporar a medicação, então, numa solução para que a gente possa dar para a cachorrinha aí, velhinha, conseguir tomar. Então, basta conversar e verificar as possibilidades, porque, assim, dentro do que a gente tem hoje, nós temos uma diversidade de tecnologia dentro da indústria farmacêutica que nos permite fazer a incorporação. Não sei se você já ouviu falar, mas nós temos bombom hoje, bombonzinho que a gente incorpora um princípio ativo que vai nos dar uma saciedade, vai diminuir a nossa vontade de comer doce e melhorar e nos ajudar numa perda de peso, né? Então, não preciso tomar um comprimido, não, vou comer um bombonzinho, né? A gente tem balas, né? Que hoje a gente incorpora, por exemplo, colágeno. Então, imagina para uma pessoa idosa, colágeno é horroroso de se tomar, né? Tem um gosto ruim. E a gente consegue incorporar nessas gomas. Sabe aquelas balinhas de gelatina, né? Que tem bichinhos? Então, dentro da farmácia de manipulação, nós conseguimos incorporar isso nessas balas. E é maravilhoso. O paciente toma e, maravilha, não precisa engolir nada, é só colocar na boca. Tá, eu queria saber o seguinte também, minhas dúvidas, eu tô vendo que o tempo da nossa live tá indo e que eu não vou perguntar tudo que eu preciso. A gente faz outra. Faz! Bia, eu quero saber o seguinte, Lia, o que fazer quando a gente não toma o medicamento na hora certa, né? Então, eu esqueci de tomar o antibiótico, o que vale? O que eu devo fazer quando passou o tempo? Se for antibiótico, a gente tem que tomar, então vamos supor, eu tinha que tomar às 4 da tarde. Eu esqueci, agora é 7 da noite. Então eu vou tomar agora às 7 da noite, só que eu vou mudar todo o esquema, que a gente chama de esquema posológico. Então, se eu tinha que tomar às 4 da tarde, para depois tomar, por exemplo, às 10 da noite, mas eu vim tomar às 7, então das 7 eu vou juntar mais 6 horas, eu vou tomar que horas? A 1h da manhã. E aí eu vou mudar todo o esquema. É arriscado a gente atrasar
a tomada do antibiótico, né? Porque o que acaba acontecendo? Vai diminuindo a eficácia, vai diminuindo a disponibilidade desse medicamento no meu organismo, e aquela bactéria ali que é mais forte, vamos dizer, resistente ao antibiótico, ela pode falar, opa, achei uma brecha aqui. E aí ela começa a se desenvolver, ela começa a se sobressair, e o antibiótico pode ser que não faça mais efeito, tá? Então, com antibióticos, a gente tem que seguir religiosamente. No caso de anticoncepcionais, também é um outro problema, viu, Malu? Porque o que as pessoas fazem? Hoje eu tomei às 8 horas. Mas eu esqueci de tomar ontem. Meu Deus, quando lembrou do anticoncepcional que esqueceu de tomar, toma o anticoncepcional que esqueceu, mais aquele do dia. E não esqueça mais. Porque se esquecer 2 dias, já tem que usar outro método preservativo, porque você vai ter uma diminuição da eficácia da contracepção. Agora, se é uma medicação assim, para aliviar sintoma de dor, né, ou mesmo de inflamação, dependendo da medicação, não tem problema você atrasar. Agora, existem outros medicamentos que têm problema. O ideal é que assim que você lembrou, que você esqueceu de tomar a medicação, tomar aquela medicação e aí mudar o esquema do horário da próxima dose. Agora, essa seria a forma mais correta. Mais correta. Agora, também no politicamente correto, aí também eu queria saber como é que é o descarte dos remédios. Como é que a gente pode... Os remédios que estão vencidos... Aquilo que você falou no início é importantíssimo, viu, Lia? Que você falou da gente deixar os comprimidos, porque sabe o que acontece? Às vezes, quando eu vou viajar, eu recorto tudo para não levar as caixas, eu recorto tudo, mas graças a Deus, nas viagens eu nunca fico mal, graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. E daí, quando eu volto, bom, que comprimido, o que eu faço quando vence? Então, é um problema, né? Então, assim, esse negócio que você falou da caixa, de guardar dentro da embalagem com a bula, é interessante isso também, né? Isso, e além do que, Malu, a gente tem que guardar realmente dentro da caixinha, porque alguns medicamentos, eles têm sensibilidade à luz. Então, se a gente deixar fora da caixinha, naquele blister, aquele invólucro, né, que apresenta os comprimidos, chama-se blister. Então, se a gente deixar esse blister exposto à luz, por exemplo, se eu pegar uma dipirona, uma Novalgina e deixar exposto à luz, ela vai ficar esverdeada, ela vai amarelar porque ela é fotossensível. E aí pode comprometer a eficácia dessa medicação. Geralmente a gente não toma, se o medicamento mudou de cor, a gente não deve tomar. E para a gente descartar esse medicamento que está dentro do prazo de validade, mas que oxidou, né, que mudou a cor, ou mesmo os vencidos, a gente tem que procurar ou uma farmácia, né, uma drogaria, geralmente, ou atualmente, alguns estabelecimentos de farmácia tem até o dispositivo para recolher essa medicação vencida. Você geralmente passa a caixinha num leitor de código de barra e vai colocar onde é pomada, onde é comprimido, você vai descartar corretamente. E aí a farmácia que vai realizar a disponibilização da forma correta. Se você não tem nenhuma farmácia perto de você, onde você possa levar a medicação, procure um posto de saúde. Aí no posto de saúde, eles vão recolher essas medicações vencidas, ou mesmo sobras de medicamentos que foram acondicionadas de uma forma inadequada, e vão realizar aí a disponibilização dessa medicação no meio ambiente de forma correta. A gente não deve, em hipótese alguma, descartar comprimidos, cápsulas no vaso sanitário para chá descarga, e nem descartar suspensão, solução, gotas no ralinho da pia e abrir a torneira. A gente está contaminando o meio ambiente, vai contaminar a nossa rede de esgoto. A gente sabe que não existe um tratamento eficaz nas estações de tratamento de água que faça essa retirada da medicação da água, então isso vai acabar nos afetando depois. Então a gente realmente tem que fazer o descarte consciente, o descarte correto. Uma outra coisa que eu queria aproveitar aqui para falar, Malu, é que tem muitas pessoas que falam assim, será que essa sobra de medicamento eu posso levar e doar para alguma casa de apoio, né? Olha, gente,
pessoal da vigilância não aconselha, porque o que, que acaba acontecendo? Às vezes você não teve um armazenamento adequado, né? E acaba o quê? Tendo uma oxidação, tendo uma perda de estabilidade da medicação. Por exemplo, sobrou um colírio antibiótico. Eu desconheço essa questão de estabilidade. Eu vou doar para uma casa de apoio. Lá eles também não vão ter alguém da área de farmácia que pode orientar corretamente. Também vão desconhecer. E se eles fizerem uso dessa medicação? Né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas sobras de medicamento. Sobrou medicamento? Leva para o descarte, num posto de saúde ou na farmácia mais próxima a você que faz esse recolhimento da medicação. E aí vai-se para uma coleta seletiva e vai ter a disponibilização adequada, sem risco, sem chances de contaminar o nosso meio ambiente. Porque eu fico pensando assim nessa caixinha, né, que nós começamos a nossa conversa falando por aí, né? Mas se essa caixinha, ela fica ali, mas você tem que tomar muito cuidado a cada remédio, mesmo, por exemplo, você estava falando da dipirona, né? Eu tive enxaqueca a minha vida inteira. E aí eu tomava dipirona e tal. Aí um dia eu fui para o pronto-socorro com a dor de cabeça e eu tive, enfrentei um problema alérgico em relação à dipirona. Então, eu tive Sim. que avisar para a gente, e daí em diante eu nunca mais pude tomar. Mas quem é que ia poder saber que naquele dia eu estava desenvolvendo um problema em relação a um remédio que eu já tinha o hábito de tomar? E a gente não sabe, viu, Malu? E essa questão dessa sensibilidade, a gente pode nascer sensível a determinados medicamentos que a gente só vai descobrir que é sensível quando entra em contato com ele, e ao longo do tempo a gente pode perder essa sensibilidade. A gente pode desenvolver essa sensibilidade, como foi o seu caso. Então, você vem tomando dipirona por um determinado momento e, de repente, você tomou e desenvolveu um quadro de alergia aí, que é muito sério. Daqui para frente você não pode mais tomar dipirona, você tem que sempre avisar, tá? Isso também Inclusive, quando eu chego acontece. no hospital, eu aviso, eu sou obrigada a avisar toda vez, porque senão eu passo mal. Um dia eu esqueci de avisar, falei, acho que eu não estou, acho que até para testar, né? A gente tem uma coisa de, acho que foi só aquela vez e tal. E eu testei, e eu passei mal de novo. Então, aí o Passa. médico me explicou. Ele falou, olha, toda vez que você tiver algum problema de saúde, que você der entrada no pronto-socorro, qualquer coisa assim, você sempre diga que você é alérgica à dipirona. Né? É E importante isso, né? uma dica importante, tenha escrito isso junto ao seu documento, tá? Sei. Porque vamos supor, de repente você passa mal, sofre um desmaio e não tem ninguém com você que sabe que você é alérgica de pirona, vai estar junto ao seu documento. Porque se a gente for para qualquer atendimento, eles vão pegar o nosso documento e vai estar no seu documento que você é alérgica de pirona. Tá? Sim. Então, isso é muito importante, de você também carregar essa informação junto aos seus documentos, porque dependendo a reação, a sensibilidade que você demonstrar, você pode entrar em choque até morrer. Então, é sério, né? Não é algo, é de pirona, é simples, não, é sério. Não. Eu conheci uma pessoa que teve uma reação muito forte ao paracetamol. Imagina, paracetamol todo mundo toma. Se tá com dengue, não toma aspirina, né? Não toma ácido acetil salicílico, toma um paracetamol. Enfim, o rapaz tomou, ele teve uma reação exagerada num prazo de 48 horas, ele foi a óbito. Né? Então, assim, ele sempre tomava a medicação, mas de repente evoluiu para um quadro muito severo, ele acabou indo a óbito, né? Eu sou dessas, eu sou farmacêutica, mas eu estou sempre vendo caixinha de medicamento, tem alergia, a minha mãe tem alergia de dipirona, então, geralmente eu chego na casa dela, eu já verifico se tiver alguma coisa com dipirona, eu já tiro dali, já dou fim, porque eu morro de medo dela também se confundir, tomar dipirona e vir a passar mal. Agora, pegando ainda o assunto da caixinha, né? Porque essa caixinha, ela é tão famosa a vida inteira, né? Minha mãe tinha. Parece que é algo que a gente traz de longe. Agora, eu acho Exato. que essa caixinha, já que nós estamos falando aí nesse tempo de Covid, nós estamos falando de novos protocolos e tudo, eu acho que assim, tem que vir aí uma nova mentalidade também, né? Porque é para você olhar e dizer assim, se eu não posso me automedicar, se eu tenho que tomar todos esses cuidados, tem a questão da exposição, tem a questão do remédio, a oxidação, a validade,
tudo isso, né, que a gente, os sintomas, nossa, aí nós vamos ficar aqui o tempo inteiro, né, dos perigos da automedicação. Agora, se você tem aquela caixinha e é sempre de caráter duvidoso se você toma ou não, então, assim, é melhor não se automedicar, né? É melhor não recorrer a essa caixinha, né? Ou recorrer o menos possível, não, Lia? Se tiver que recorrer à caixinha, então vá com a caixinha na farmácia, procure um farmacêutico e peça para ele o que você pode fazer. Agora, Malu, se for no caso de você ter uma infecção, né, ou um processo inflamatório muito sério, tem que procurar um médico, não tem jeito, tem que procurar a ajuda do profissional médico, que é ele quem vai ser capaz de fazer o diagnóstico correto e a prescrição correta da medicação. Mas como a gente falou lá no início, infelizmente não é todo mundo que tem acesso a um profissional médico, nós temos locais, né, mesmo aqui no interior do estado de São Paulo, na minha cidade, existem bairros da minha cidade onde existe uma falta de profissional médico, então a população fica sem acesso realmente à saúde pública, né? E fica difícil. E geralmente essas pessoas acabam correndo para quem? Para a farmácia. E ali tem um farmacêutico que pode dar aquela orientação naquele momento. Então a caixinha a gente pode utilizar nesse momento com uma orientação de um profissional. Mas se tiver algo mais sério, tem que buscar um pronto-socorro, um pronto-atendimento, uma emergência aí, para que seja feito o diagnóstico e o tratamento correto. Tá? E eu vejo que também... desculpa. Pode falar. Não, eu vejo também que a Unip e você, né, como um profissional da área uma profissional da área de farmácia, o que nós estamos fazendo aqui é alertando, né, despertando a consciência das pessoas em relação aos perigos da automedicação, né? Eu acho que é um papel da universidade fazer isso também, né? Prestar esse serviço para a população e você também, como profissional, ajudar, porque olha quantos esclarecimentos aqui sobre um assunto que a gente leva ali, olha, de qualquer jeito, não é, Lia? Exatamente. Nós, como profissionais de saúde, nós temos obrigação de orientar a população, né? E eu costumo colocar isso para os nossos alunos, a gente desenvolve várias campanhas, quando a gente não estava na pandemia, a gente realizava principalmente campanhas em feiras livres, era muito interessante, Malu, porque aí a gente pega realmente pessoas que realizam automedicação muito mais, né, que os jovens, que são as pessoas de idade. Então, era muito interessante essa orientação para esse tipo de população. E, realmente, a gente vai tendo novos medicamentos, novos protocolos, e existe essa necessidade de estar sempre reafirmando, né, e atualizando a população sobre as novas condutas que a gente tem que ter frente a problemas que podem surgir com relação à automedicação. E uma coisa que eu gostaria também de deixar claro é que a automedicação não acontece só com o uso de medicamentos. As pessoas também têm muito hábito de usar plantas medicinais, chazinhos. Tudo é chazinho, né? Um chazinho de hortelã, um chazinho de erva doce. A gente também tem que lembrar, Malu, que as plantas elas não são tão inocentes assim, né? Que elas também podem provocar reações de sensibilidade, quadros de alergia, né? Então, não é porque é da natureza que vai estar isento de provocar algum quadro mais severo de intoxicação. A gente também tem que ter essa ideia, né? Tem que ter esse conhecimento de que chazinhos também podem provocar alterações, quadros sérios, então a gente não pode sair tomando qualquer chazinho. Não é porque o chazinho de camomila foi bom para um, que também vai ser bom para você, né? Então, a gente também tem que saber diferenciar aí com relação às plantas medicinais. E, principalmente, a gente tem que conhecer as plantas medicinais, né? Porque, assim, esse daqui é um boldo, né? Mas, espera aí, esse é o boldo verdadeiro, esse é o boldo brasileiro. A gente também tem diferentes tipos de plantas,
com o mesmo nome, e às vezes a gente está meio enganado. De repente, aquela plantinha que eu conheço com determinado nome não é para essa finalidade que eu estou pensando. Então, também a gente tem que tomar cuidado com o uso dessas plantas medicinais aí, que podem ser parecidas, mas que podem ter ações diferentes aí também no nosso organismo, né? E as pessoas são cheias de tomar chazinho. Nossa! Posso contar? Adoro um chazinho, adoro. Mas agora eu vou Ah, me mas comportar. saiba o chá que você toma, hein? É. Não, mas tem que tomar cuidado. Ou até mesmo, Lia, recomendação de amigas, né? Não, toma aqui, olha aqui. É aquilo que você falou, na bolsa tem tudo, remédio para cólica, para dor de cabeça, para tudo. Então, assim, não, toma aqui. Ela já vem, já tira ali, já oferece na mão. Sabe, às vezes você não pode tomar, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga, quando eu tinha essas famosas enxaquecas, e aí ela falou, não, toma um remédio que vem da Argentina, o remédio é muito bom e tal. Eu tenho enxaqueca e melhora. E assim, ela brigava comigo por que eu não tomava o remédio. Só que uma vez eu peguei e tomei. E a sensação que eu tive, assim, que parecia que eu estava sonhando o tempo todo, eu não voltava para a realidade. Falei, Deus que me perdoe, nunca mais eu tomei esse remédio. Mas toda vez ela dizia, eu já falei para você tomar. Meu amor, não posso, não posso. Né? Então, olha um risco. E às vezes um amigo, eles insistem, uma amiga insiste, não, toma, porque é bom. É bom para você, né? É bem assim, né? E aí você falou assim, ela trouxe essa medicação, né, de outro país. Nossa, olha, se tomar, olha, tem o Advil é ótimo para dor de cabeça, mas só serve se for dos Estados Unidos o azulzinho. Se for o vermelhinho aqui do Brasil, não adianta, não resolve. Tem isso também, tem os famosos cremes para pele. Porque os cosméticos de não sei aonde são os melhores que daqui do Brasil, porque tiraram minhas rugas. Gente, calma, não é assim, né? É bem essa história. O que é bom para um, pode não ser para outro. E o que a gente tem que deixar também muito claro, Malu, é que assim, o que vai diferenciar também um medicamento de algo que é veneno, porque o medicamento também pode nos intoxicar, vai ser a dose, né? Então, o que diferencia o medicamento do veneno é a dose. Então, aquilo que eu falei também lá no início, se eu tomar 2, 3, 4 comprimidos a mais de uma vez, eu posso me intoxicar. Então, aí ele deixa de ter uma função de medicamento e passa a ter uma função de um agente tóxico, né? Então, isso também a gente tem que lembrar. Não adianta tomar 2 comprimidos azulzinhos para dor de cabeça que vai resolver. Não, a gente tem que saber se policiar. E é bem isso que você falou, que é bom para um, às vezes para o outro não vai dar certo. Vai complicar, vai deixar a pessoa fora de si, né? Fora do ar. Pode Muito acontecer. Bem. Eu quero... Nosso tempo acabou, Lia. Que pena. Tem uma conversa boa. Toda vez que a conversa está boa, eles mandam encerrar. Não tem jeito. Bom, eu quero agradecer aqui a professora Lia Bueno de Carvalho, ela que é coordenadora e professora do curso de farmácia da Unip, em São José do Rio Preto. Muito obrigada, até uma próxima, Lia, e muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por dedicar o seu tempo aqui com a gente para prestar esse serviço à população. Eu agradeço, Malu, agradeço o convite, foi ótimo o nosso bate-papo, estou à disposição quando você quiser para uma próxima conversa para a gente esclarecer mais a respeito de medicamentos. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.